Oi gente, eu sou a Jaque do blog Viagem Sim e esse vídeo é para responder a tag 15 perguntas de viagem que a Cláudia da Aprendiz Viajante fez. Eu vi que a Elô já respondeu, a Camila do Viajando também. Eu resolvi gravar hoje as minhas respostas para 15 perguntas de viagem. Primeira pergunta é: qual foi a sua primeira viagem para o exterior? A minha primeira viagem para o exterior foi no Réveillon de 2006 para 2007. Eu fui para Buenos Aires, eu fui sozinha. Eu já namorava o Rômulo na época, mas a gente estava meio brigado. E aí eu comprei assim num impulso. Eu lembro que eu estava de plantão no jornal. Entrei no site, comprei a passagem de impulso, porque eu ia ficar de folga nesse final de ano. E aí fui sozinha para Buenos Aires, foi ótimo. O roteiro dessa viagem tá no blog, inclusive, eu gostei muito. E aí depois disso que eu comecei a viajar mais. Então a pergunta número 2 é: qual foi a sua última viagem e qual é a próxima viagem? A minha última viagem também já tá no blog, foi uma viagem super especial, de comemoração de 5 anos de namoro, 5 anos de casamento. A gente foi para a Turquia, Grécia e Itália. Foi uma viagem que a gente sonhou muito, que a gente queria que fosse lua de mel. E a próxima viagem eu ainda não sei, a gente não tem conseguido programar com muita antecedência, então eu não sei ainda qual vai ser a próxima viagem. Hoje a gente estava até falando de uma possibilidade que surgiu, mas enfim, não tem nada a confirmar. Pergunta número 3 é: que filme te inspirou a viajar? E tem uma história super legal com o filme, que é o filme Up, Altas Aventuras. Eu vi o filme em 2010 ou 2009, mais ou menos, foi perto do meu casamento, eu lembro. E eu adorei o filme, e aí eu vi os extras do filme. Nos extras aparece o cenário que inspirou a história. Pra quem já assistiu, tem o sonho, né, da Ellie e do Cole, do casal, era conhecer uma cachoeira que ficaria aqui na América do Sul, que no filme se chama Angel Falls. Desculpa, no filme se chama Paradise Falls. E essa cachoeira que inspirou o filme é Salto Anja, né, em espanhol, Angel Falls, que fica na Venezuela. E aí, nesses extras, tem a equipe do filme toda lá, conhecendo não só a cachoeira, mas todo o cenário, que também já inspirou outros filmes, como os filmes de dinossauros, acho que Jurassic Park, uma coisa assim, porque são umas formações geológicas muito antigas. E é lindo o cenário, então eu vi esses extras e fiquei apaixonada e falei, um dia eu quero ir até Paradise Falls, né, Angel Falls. E não esperava que fosse tão rápido. A gente foi em 2014, eu acho, ano passado. A gente fez uma viagem pra Venezuela, pra Los Roques, e conseguimos organizar pra ir conhecer. Fomos pra Canaima, no parque, né, de Canaima, e aí fomos até a cachoeira e foi incrível, assim, e é muito legal, né, você realizar um sonho. E eu ficava lembrando do filme, foi super emocionante, valeu muito a pena a viagem. E eu indico tanto o filme, que eu acho lindo, quanto o lugar pra vocês viajarem, vale muito a pena. E tem outros filmes também já que me inspiraram, tem vários outros filmes que me inspiraram. Quando eu fui em Londres a primeira vez, eu fiz questão de ir no Postman's Park, que aparece no filme Closer, que é um dos meus preferidos também. E foi um dos primeiros lugares que a gente foi em Londres, e quando eu retornei a Londres eu fui novamente. E tem um filme que eu amo, que é Noviça Rebelde, e eu ainda não fui nos lugares, porque eu falo com o Romulo que eu quero ir quando a gente tiver assim, um monte de filhos, pra gente ficar cantando por lá, assim, rodopiando igual no filme. Eu adoro musical também. A pergunta número 4 é sobre o meu carimbo favorito no passaporte. E de carimbo mesmo, não tem nenhum, assim, bonitinho, diferente, mas tem, claro, pelo valor, assim, pelo valor emocional pra mim, eu acho que é o do Mianmar. Até porque era uma viagem que também surgiu de um sonho, assim, arrebatador. Eu vi uma foto de Bagan e eu quis muito ir, a gente conseguiu organizar pra ir logo, já tava uma viagem agendada pra Ásia, e a gente conseguiu ir. E foi na época era um perrengue tirar o visto, a gente viajou sem saber se ia conseguir mesmo entrar no Mianmar ou não. E ainda no aeroporto, pegando o voo pro Mianmar, não queriam aceitar o nosso pré-visto. E aí foi super estressante. E no final deu tudo certo. Então esse carimbo do Mianmar tem um valor bem especial pra mim. A pergunta número 5: quais são os 3 destinos no topo da sua lista de desejos? Eu tenho muita coisa na lista, mas eu acho que tá sempre na nossa lista Egito. Tem muito tempo que tá no topo da lista.
E acho que agora a gente tem pensado bastante em Cuba e México. Talvez sejam esses e... acho que Cuba mais que Egito. Pergunta número 6 é um lugar que você sonhava visitar e visitou. Eu tenho uma resposta aqui que eu tenho que dar, porque é um lugar que eu visitei agora em julho, que eu sonhei com ele por 20 anos, mais de 20 anos. Poliana Mare, fica na Itália, uma cidadezinha bem pequena, fica na costa e é uma cidade linda, incrível, imperdível, assim, indico todo mundo, fica na região de Puglia. E o sonho nasceu vendo um programa da Regina Casé, quando eu era criança. Eu acho que era um programa, tipo, que ela conhecia umas pessoas no Brasil e ia atrás da origem dessas famílias, era alguma coisa assim. E eu lembro que ela ia pra Poliana Mare porque alguém no Brasil tinha família lá. E aí eu gravei o nome, nunca me esqueci de Poliana Mare. Vi as imagens, né, no programa e fiquei encantada. Falei, um dia eu vou a Poliana Mare. E nunca ouvia falar de Poliana Mare, assim, não é um lugar que aparece muito nos blogs, viagem, guias, nada. Porque é uma cidade pequena, realmente tem um monte de atrações perto, assim, mas é uma região muito legal pra viajar, no verão também. As praias são lindas, clima super gostoso. Nossa, a gente ficou numa casa lá de um italiano, eu amei, não apenas porque era um sonho, assim, o Romulo também gostou muito, mas é claro, estar ali depois de tanto tempo foi incrível. E eu ficava assim muito impressionada por eu ter guardado o nome da criança, não ter esquecido, não tinha internet na época, e aí depois quando já tinha internet eu fui procurar informações e tal, e foi muito legal. A gente acabou incluindo numa viagem que eu não estava esperando, porque eu achava que a gente só ia mais pra frente, primeiro ia visitar os lugares mais conhecidos, mas a gente estava em Atenas e tem um voo de Atenas para Bari, que é uma cidade bem próxima de Poliana Mare, dá pra você ir de carro, de trem, de Bari pra Poliana Mare. E a gente pegou esse voo de Atenas, que é uma hora e meia de voo, foi super fácil de chegar. Então é uma super indicação pro roteiro. E o outro sonho, assim, que eu também tenho que mencionar é Bagano, Mianmar. Não foi um sonho de anos, foi um sonho assim mais arrebatador. Que eu vi uma foto de um passeio de balão e aí eu quis muito ir, a gente fez todo um processo, um estudo para poder realizar esse sonho e valeu muito a pena também. Bagão, pra mim, é o lugar mais incrível que eu já tive na minha vida. Pergunta número 7 é uma comida que te lembra viagem. Tem um monte, assim, porque eu adoro comer, a gente sempre come muito em viagem, eu gosto de provar as comidas e tal. Mas eu acho engraçado, uma que me lembra muito viagem é a comida indiana, só que a gente nunca esteve na Índia e a gente sempre se lembra de Londres, porque foi a primeira vez que a gente comeu comida indiana, foi em Londres. A pergunta número 8 é a maior loucura que você já fez em viagem. Eu acho que eu não sou de fazer loucuras em viagem, não. Mas talvez a gente acabem acontecendo algumas coisas, assim, já aconteceram coisas em viagem que a gente não planejou e que talvez fossem loucuras, mas tipo, a gente estava na Venezuela quando a oposição estavam rolando os protestos, mas aí começaram a ficar mais violentos e aí o governo resolveu prender o líder da oposição, Leopoldo Lopes. A gente estava lá e teve gente que morreu nessas manifestações. E aí ficou todo mundo preocupado e a gente tava lá, assim, sem entender muita coisa, porque os canais eram controlados, os canais de TV eram controlados pelo governo. Mas a gente não tinha planejado nada e a mesma coisa foi na Tailândia. A gente estava na Tailândia quando teve um golpe militar. Mas também golpe militar na Tailândia é bem tranquilo, já teve um monte de golpe militar lá. A gente ficava falando, não, eles já estão acostumados com golpe militar aqui, já é bem organizado. Porque se você não soubesse, assim, eu descobri porque eu vi um blindado na rua e eu achei um pouco estranho. Eu falei, nossa, mas é um pouco estranho esse blindado aqui, essa hora, qual a necessidade disso? E aí a gente foi procurar na internet e viu que tinha tido um golpe militar, mas de resto estava tudo normal. Aí à noite, assim, a gente chegou no hotel e aí os canais não estavam funcionando, tava dando só tinha uma narração do governo e uma imagem, bandeira, não sei. E, enfim, mas a gente se sentiu super seguro. Mas aí aconteceram algumas coisas assim também. No Vietnã também, a gente estava no Vietnã quando começou a esquentar um pouco o clima com a China e os chineses começaram a retirar os cidadãos deles do Vietnã. Então aí a gente ficou um pouco assustada, porque a gente imaginou que pudesse haver algum ataque, já que eles estavam tirando os chineses de lá, mas depois as coisas ficaram normais.
Mas loucura gente mesmo fazer, nunca fiz. Pergunta número 9. Um lugar que você achou que ia ser maravilhoso e não foi, e um que esperava muito e se surpreendeu. Olha, um que eu não gostei, na verdade, assim, foi Bangkok. Eu achei as atrações turísticas maravilhosas, mas eu não gostei da cidade em si. Eu não me dei muito bem com a comida, pra começar, isso é bem importante pra mim. Não gostei do cheiro, e aí não me sentia à vontade. Me surpreendeu Barcelona, porque eu não planejei nada, normalmente eu pesquiso muito, e aí foi o Rômulo que cismou que a gente ia pra Barcelona. Então ele planejou tudo, eu só cheguei lá e fui descobrindo tudo, e aí super me surpreendeu, achei incrível Barcelona. Uma cidade, ao contrário de Bangkok, uma cidade em que eu gostaria de andar, que eu gostaria de ficar mais tempo, que eu me imaginei morando. Eu gosto de cidades que eu imagino, assim, morando nelas. A pergunta número 10 é uma atração turística que me surpreendeu. Eu acho que as cataratas do Iguaçu me surpreenderam muito, porque primeiro que eu achei incrível as quedas em si, a paisagem, e segundo que eu achei incrível a estrutura. Eu fiquei super orgulhosa assim, da gente ter uma atração turística tão bem estruturada no Brasil. A gente foi super bem atendido, eu fiquei reparando que tinha acessibilidade, sabe, em todos os lugares. Eu gostei muito, e aí me surpreendeu bastante a organização. Pergunta número 11, o que você prefere, mochila ou mala? Eu acho que eu sou bem diferente, eu prefiro que estejam leves, assim. Eu prefiro uma malinha pequena, uma malinha de bordo, ou uma mochila se ela estiver leve. Eu não gosto de carregar peso nos ombros, então se tiver pesada eu prefiro mala. Mas eu gosto mesmo de viajar só com uma mochilinha, só com uma malinha. Quando eu consigo, eu acho ótimo. A qual lugar você voltaria várias vezes? Olha, milhões de lugares eu voltaria várias vezes. Eu só não volto várias vezes porque tem tantos lugares que eu quero voltar, que eu quero conhecer, que aí não dá. Mas eu já voltei e voltaria mais vezes a Londres, a Itália inteira também, já voltei e voltaria milhões de outras vezes, tem muita coisa pra ver. Mas eu acho que quase todos os lugares que eu já visitei eu voltaria, sem dúvida, tirando Bangkok. Pergunta número 13, qual lugar do mundo você gostaria de morar? Ai, tem vários. Eu gostaria de morar no Rio pra começar, que é onde eu moro hoje, mas eu não sou daqui. Eu sou mineira, então eu queria muito morar no Rio, vir pro Rio. Mas eu já moro aqui há mais de uma década, então já tá bom pra mim. Eu gostaria de morar em Búzios, que é pra onde a gente vai depois daqui do Rio. E eu gostaria de morar em Londres. Eu gostaria de morar no Mianmar. Eu gostaria de morar em vários lugares. Penúltima pergunta, como você planeja suas viagens? Já compartilhei um pouquinho lá no blog como eu faço, depende muito da viagem. Se é uma viagem que a gente já tá esperando há um tempão, tipo a viagem de 5 anos de casamento, ou se é uma viagem que surge por conta de uma promoção de passagem. Mas eu acho que o mais complicado aqui em casa é conseguir a data para viajar, conciliar as agendas. E aí a primeira coisa que eu faço normalmente então é a passagem e essa delimitação de quando a gente vai e quando a gente vai voltar. Depois eu começo a ler assim, tudo sobre o lugar. Se estiver faltando muito tempo, aí eu fico um tempão lendo, vejo blog, vejo guia, revista e tal. E aí depois que eu vejo mais ou menos o que tem pra fazer lá e quantos dias a gente vai ficar, então o que vai dar pra gente fazer, é que eu escolho os hotéis, porque aí eu acho que o hotel depende do que vai ser a viagem. Se for uma viagem pra ver muita coisa, ficar muito na rua, eu vou preferir um hotel bem localizado. E se for, quer dizer, um hotel bem localizado sempre é bom, mas assim, vai ser prioridade a localização. E se for uma viagem mais pra descansar e tal, vou procurar um hotel mais confortável, com mais opção de lazer dentro do hotel e tal. Então acho que aí eu vejo primeiro o que eu vou fazer e depois o hotel. E aí eu costumo fazer assim, uma listinha de coisas pra fazer na cidade, dar uma dividida por dia, porque tem coisa que fecha, tal dia da semana. Sempre fazia isso, mas nas últimas viagens eu não consegui fazer. Não deu tempo de fazer, assim, e na última viagem mesmo também a gente quis deixar as coisas mais livres. A gente então se acordava e aí via assim, o que ia fazer na viagem, aquele dia, o que não ia fazer. E a última pergunta é qual é o meu lugar favorito no Brasil? Pra morar mesmo, eu acho que Rio e Búzios, como eu já falei. E pra
viajar, eu gostei muito da Costa de Alagoas. Eu gostei de Foz do Iguaçu também, achei bem legal pra viajar. A região dos lagos, aqui no Rio de Janeiro, interior do Rio, eu gosto bastante de viajar. Por aqui eu gosto de fazer essas viagens de carro. Mas acho que o que eu mais gostei, assim, foi na costa do Nordeste, na verdade. Porque a gente fez Alagoas, eu gostei, Pernambuco também gostei bastante. Então, acho que são essas regiões. Espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Se quiserem responder também as perguntas, podem responder nos comentários ou fazer um vídeo também e aí vocês me marquem, tá bom? Tchau, tchau!